Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, bem-vindos sejam todos a mais uma live. Já estamos desde o ano passado, desde março de 2020, todos os dias aqui trazendo um conteúdo neste nosso encontro marcado todos os dias, às 20 horas, de segunda a sábado, com exceção de domingo, nós estamos aqui tratando de assuntos, numa descontração, num bate-papo, numa defesa, num ataque. Nós estamos aqui junto com os irmãos. Desde já, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu desprendimento, pelo seu compromisso com o Evangelho, pela sua vida dedicada à verdade, daquilo que nós entendemos como verdade, porque nós não somos donos da verdade, nós temos um entendimento acerca desta verdade. Com este entendimento acerca da verdade, nós vamos reunindo pessoas que pensam como nós. Não é nosso desejo nesta trajetória gerar inimizade, fazer inimigos. Evangelho não é isso. Evangelho não é um entendimento, não é uma informação que te gere inimigos. Isto nunca foi evangelho. Isto é disputa, isto é carne. Evangelho é uma palavra de conhecimento que vai associando vidas que pensam da mesma maneira. De acordo com esta maneira, nós vamos defendendo ou até mesmo atacando, no bom sentido da palavra, tudo aquilo que fere o nosso entendimento, não fazendo homens e mulheres nossos inimigos. Não é o intuito do Evangelho. Então, a você, meu companheiro de combate, meu irmão de todos os dias, o meu louvor, a minha gratidão a Deus pela sua vida, por você se manter implacável no Evangelho, por você não retroceder apesar das lutas, dos ataques, das pressões sofridas, até mesmo dentro da sua casa, por parte do seu familiar. Você todos os dias está conosco aqui às 20 horas. Obrigado por ser o meu companheiro nesta trajetória, neste desafio divino. Obrigado por estar conosco todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, alguns em especial, mas nesse horário, onde já vieram do trabalho e estão agora refazendo forças e energia para termos um entendimento. Meu nome, a você, novos inscritos, é Geraldo Moraes. Meu telefone de contato está aí no YouTube, alguns vídeos. Deixa eu explicar para os irmãos. Eu tenho um trabalho secular, não posso atender telefone. As pessoas novas inscritas estão ligando para mim, eu não atendo o telefone. Todo o contato comigo é por meio de áudio ou texto. Eu tenho aqui entre 2.000 a 5.000 todos os dias contatos de pessoas que falam, tiram dúvidas, que atacam, que perseguem. Eu não posso responder a todo mundo, tá? Então, os que eu vejo que são urgentes, aquelas pessoas que eu sei que são novas, que querem tirar dúvida, eu procuro responder. Outros eu digo que já tem no vídeo para assistir o canal, para se inscrever, tocar o sininho, receber notificação. Oriento também que, apesar do tema, que as pessoas são presas muito ao tema, apesar do tema não ser uma coisa que as motive a assistir, sempre tem um entendimento acerca de uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Bem-vindos sejam todos. Este é o canal Igreja Espírito e Verdade, YouTube. Este é o nome do canal e eu sou Geraldo Moraes. Vamos no mais um assunto para gerar um entendimento. O tema é: o Cordeiro de Deus não existe. Não se faz necessário eu colocar a palavra o Cordeiro de Deus não existe mais. Ora, se não existe, então não há esta necessidade. Se bem que para algumas pessoas é preciso frisar que ele não existe mais, já existiu. Quer dizer que não se nega neste contexto que nunca houve o Cordeiro de Deus, né? Para algumas pessoas, para a compreensão,
a gente tem que usar de um termo que não se faz necessário, mas se faz necessário para o entendimento de alguns. O Cordeiro de Deus não existe mais. Ele já existiu, não mais existe. Enrolei? Descompliquei? Ou fiz entender? Porque se eu digo assim, o Cordeiro de Deus não existe, aí você me diz, mas é aquilo que diz lá atrás? Ah, então ele existiu numa determinada época. Eu quero conversar com vocês, porque vocês sabem, o mercado gospel e a chamada igreja explora muito isso. O Cordeiro de Deus, e ao seu plano nasceu. E fazem música, e fazem canções, e fazem filmes, teatros, cantatas, tudo acerca do Cordeiro de Deus. Mas o Cordeiro de Deus era a manifestação de Jesus de Nazaré. No Antigo Pacto, Deus, Moisés, incorporou por meio da lei os sacrifícios de animais, e dentre eles o cordeiro, o cabrito, o sacrifício de animais, na cultura judaica, mas esses animais apontavam para Cristo. Então, os animais eram usados como sacrifícios, né? E apontando para o sacrifício perfeito de Jesus de Nazaré. Êxodo, no capítulo 12, versículo 43 até o versículo 46, há uma lista ali do que deveria ser apresentado como sacrifício, que já apontava para Jesus. Então, os judeus sempre tiveram os animais como expiação dos pecados. Eles matavam, aspergia o sangue de uma novilha sobre os contaminados segundo a carne, mas Jesus de Nazaré derramou o seu sangue para remover a transgressão da lei que havia sobre a antiga aliança. Então, no antigo pacto, o cordeiro tipificava Cristo, Jesus de Nazaré. Uma vez que Jesus de Nazaré se apresentou como o Cordeiro de Deus e o seu sacrifício validado, ele já não é mais o Cordeiro de Deus, ele foi. Foi o que disse João em João capítulo 1, versículo de número 29. Olha o que diz: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, então, havia o Cordeiro da lei, este, Jesus, era o Cordeiro de Deus. O seu sangue definitivamente iria tirar o pecado do mundo de então, do aion, iria tirar a transgressão do mundo, daquele mundo. É por isso que nós falamos que não existe mais pecado. O pecado que Jesus veio tirar não é as obras da carne. Jesus veio tirar a transgressão da lei. O que era impossível à lei, com os seus sacrifícios, seus rituais, ele fez, sendo ele mesmo o Cordeiro de Deus. Então, naquela cruz, naquele madeiro, estava o Cordeiro de Deus. Quando ele ressuscitou, não mais Cordeiro. Quando ele ressuscitou, a transgressão havia tirada. Ora, se eu trato Jesus de Nazaré como Cordeiro de Deus, eu estou dizendo com essa atitude que o pecado ainda não foi removido da lei, que ele ainda não ressuscitou, porque o Cordeiro foi ao madeiro. Ora, se eu digo aqui que o Cordeiro de Deus está entre nós, então o sacrifício não foi oferecido. Se o sacrifício não foi oferecido, porque o Cordeiro ainda está vivo, se o sacrifício ainda não foi oferecido, o mundo, os judeus, os gentios, ninguém ainda foi beneficiado por aquele sangue. Eu tenho dito reiteradas vezes, não havia transgressão sobre os gentios, mas houve o benefício do sangue,
que os gentios foram aproximados, estavam longe. Ora, e os judeus estavam debaixo da transgressão, e o sangue lavou, purificou, tirou a transgressão que havia no primeiro pacto, e o cordeiro entregue. Ora, se o sacrifício, o cordeiro, foi imolado, como que eu vou tratar a Cristo como cordeiro? Cordeiro não existe mais. Então foi isso que Paulo escreveu na sua epístola de 1 aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 7, ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Ora, meus irmãos, e o sistema precisa aprender isto. E o que me traz uma tristeza muito grande é que os professores da escola dominical vão apoiando esse tipo de fala, esta terminologia, rotulando o Cristo ressuscitado como se ele fosse um cordeiro. Quantas canções você conhece como cordeiro? Quantos pregadores você conhece aí, dito pregadores, pregando, não, porque o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. E tem aquela outra expressão, não, porque ele é o noivo da igreja. A outra expressão, como ele é o advogado, ele não é, ele é Deus bendito sobre todos, entregou o reino ao Pai, para que o Pai fosse tudo em todos. Compreende isto? Então ele diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro aqui, Paulo se refere aos irmãos da transição, porque não havia cordeiro sobre a igreja gentílica. A igreja gentílica nunca precisou de sacrifícios. A igreja gentílica, quando alguém pecava, não era o sacrifício de animais, de touros e de bodes que os purificava contra a contaminação. Os gentios estavam totalmente isentos da lei, não tinham lei sobre ele, não eram transgressores, nunca foram. Então, nosso Cordeiro Pascual já foi imolado. Ora, o que nós precisamos entender com esta fala de Paulo? Se o Cordeiro já foi imolado, e ele foi o sacrifício perfeito para os judeus, e Paulo era um deles, ora, que sacrifício que se deve fazer mais? Será que existe uma outra simbologia? Existe algo superior ao que o Cordeiro de Deus? Porque os cordeiros animais nunca puderam remover os pecados que anualmente se ofereciam com as pombas, com as ovelhas, com os animais, com os cabritos. Ora, se o Cordeiro de Deus se ofereceu, e Paulo disse que ele já havia imolado, como é que a igreja repete anualmente estes rituais que se apresentam dentro das igrejas? Então, Jesus, nos dias de sua carne, ele foi o Cordeiro de Deus. Da cruz para cá, embora aguardasse a manifestação de Filho se encerrar até 70 DC, quando se deu a parousia, e essa manifestação, falamos sempre que nunca foi física, era uma manifestação de juízo por meio da espada de Tito. Ora, se ele foi o Cordeiro e o Cordeiro foi imolado, eu não devo conhecê-lo mais como um Cordeiro de Deus, porque não há mais sacrifício para oferecer. O sacrifício foi oferecido uma vez para sempre. Então, o intuito é dizer a você que você não deve vê-lo como cordeiro. Se você vê como cordeiro, repito eu, já sendo prolixo, você está dizendo que ele vai ser morto novamente. Porque se ele foi imolado da primeira vez que se apresentou e a igreja ainda o vê como cordeiro, significa que precisa ser imolado. Se ele é cordeiro, ele tem que ser imolado. Mas ele já foi. E a igreja o chama de cordeiro. Como que ele pode ser cordeiro? Vai ser imolado novamente? Você entende? Então, não existe nenhuma possibilidade da igreja estar debaixo desse ritual. Da igreja estar preso a esses rudimentos, a esses elementos da lei. O cordeiro era para a lei. A lei é que precisava de um cordeiro para o sacrifício. Não é a graça.
A graça não tem ele como cordeiro, não tem ele como sacerdote mais. A graça já não tem mais ele como advogado. Nós não estamos em conflito. A graça não tem ele como juiz. Nós não temos condenação. Isto tudo era uma forma rudimentar de tratá-lo até o cumprimento total daquilo que estava estabelecido como reto juízo do Pai. Então a igreja precisa andar numa confissão perfeita. A igreja precisa ter uma maturidade no seu procedimento com o seu Criador. A igreja o desconhece. Lá no Antigo Pacto, o profeta disse: o jumento conhece a manjedoura, o boi o seu possuidor, mas o meu povo não entende, o meu povo não me conhece. Por meio do profeta ele disse: ora, o povo perece por falta de conhecimento. Quanto mais intimidade desses conhecimentos acerca do eterno, acerca do Criador, quanto mais intimidade, mais comunhão. E quanto mais comunhão, mais benefício daquele que pode fazer tudo na sua vida, você vai adquirir. Ora, se eu quero agradar a minha esposa e a minha esposa a mim, nós devemos ter uma intimidade tal de saber o que gosta, o que não gosta, o que come, o que não come, qual é a hora que dorme, não fazer barulho, está inserido dentro desse grau de intimidade. O povo diz que Deus fala com ele, mas ele não conhece nem quem ele é. Ora, como dizer que ele é um cordeiro se Paulo diz que ele já foi imolado? Foi imolado ou vai ser ainda? Porque se ele é um cordeiro, ele ainda vai ser. E vai ser imolado para oferecer sacrifício em favor de quê? Se ele disse lá naquele madeiro, tetelestai. Então nós não podemos ver ele mais como cordeiro, nem também como advogado, nem também como juiz, nem também como meu mediador, nem também como meu sumo sacerdote. Essas coisas eram rudimentares na igreja que estava em construção no primeiro século da era cristã. Mas a igreja não tem olhos para isso. A igreja não se preocupou na maturidade e desconhece os benefícios conquistados quando ele foi imolado. Então, como é que ele é hoje? Pelo menos é o que Paulo tentou mostrar à igreja na sua construção, no seu fundamento, no seu preparo, levando aquele povo à maturidade até 70 DC, onde eles iriam ver de fato de verdade a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. 2 de Coríntios 3,17. Olha aí. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então ele não é o cordeiro, ele é o Espírito. Ora, o Espírito não sangra. Não há sangue mais para passar em mim. Senhor, passa do seu sangue em mim. Se eu disser isto, piorou. Que o sangue desceu do cordeiro. Como ele não é mais o cordeiro, ele é o Espírito, que sangue que ele vai passar em mim, se ele não sangra? Então eu teria que crucificá-lo de novo. E é isso que as igrejas estão fazendo, crucificando para si mesmo, novamente, o Deus vivo, que está agora na sua majestade, reinando através dessa graça estabelecida. Então ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Meu amado, veja, é por isso que a igreja não pode se meter com esse paganismo de comer pão, beber suco como sangue. Olha o paganismo dizer que aquele suco é o sangue. Ora, ainda que fosse sangue de quem? Se ele é espírito e ele não sangra mais. Ora, ainda que aquele suco fosse sangue, em benefício de quê? Se o sangue dele não foi derramado em favor da igreja. O sangue foi derramado a favor dos judeus. Espera aí, Geraldo. Quer dizer que ele não derramou o sangue em favor da igreja? Não, a igreja, quando foi construída de judeus e gentios. Os judeus viviam debaixo da transgressão da lei. E o sangue, no lugar de touros e de bodes, foi o sangue de Yahshua. Então, os judeus foram lavados. E os gentios que estavam longe, foram aproximados. Ele não lavou a igreja com o sangue.
ele lavou a transgressão, tirou a transgressão. A igreja, disse Paulo, foi lavada com água limpa pela palavra. E os gentios que estavam longe, sem Deus no mundo, longe da aliança e sem promessas, foram enxertados. E dos dois povos ele fez um só, que é, de fato e de verdade, a igreja espiritual, constituída de judeus e gentios, mas hoje visto de forma espiritual. Não existe esta barreira de inimizade como havia outrora. Então, eu participar do ritual da Santa Ceia é um insulto ao Espírito, porque o Espírito não tem sangue, o sangue não foi para a igreja. A igreja constituída, formada sobre a ótica de Paulo, era perfeita. Ela está sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Celebrar a Santa Ceia para quê? Ora, porque ele disse até que ele volte. Ele disse até que ele volte a quem? Se não foi aos judeus, antes mesmo da cruz? O evento tratava de vinda de juízo? Ou quando ele diz, comei e bebai todos vós até que eu venha, estava se relacionando à morte dele, não a um juízo, não à sua segunda vinda. Então, a igreja dos gentios não beberam sangue para se purificar. Paulo disse que a igreja dos gentios beberam do Espírito. Olha lá, 1 de Coríntios 12, versículo de número 13. Pois em um só Espírito, disse Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Não é mais nas águas. Depois ele continua, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós, disse Paulo, quer gregos, quer escravos, quer judeus, quer livres, e a todos nós foi dados beber de um só Espírito. Não é o sangue que a igreja oferece todo o mês. Todo primeiro mês, no primeiro domingo, estabeleceram da sua própria cabeça, dos seus estatutos internos, porque não há base bíblica para dar pão e suco todo mês. Nenhuma passagem da Bíblia manda dar pão e suco todo mês no primeiro domingo. Isto chama-se invencionice. Não tem na Bíblia. Estudaram para aplicar ignorância espiritual. Fizeram teologia para pregar especulação. Não tem uma base bíblica. Não tem. Eu desafio os teólogos a me mostrar uma base bíblica para dizer que no primeiro domingo tem que tomar o pão, comer pão e beber suco. Não tem isto. Isto é feitiçaria. Isto é paganismo. Isto é um ritual pagão dentro da igreja. A igreja de Cristo bebeu não sangue, não bebeu suco. A igreja de Cristo bebeu de um só Espírito. Aquele ali era o que a igreja tinha para sorver. Olha, não sei se a palavra sorver pode ser aplicada aqui, tá bom? Mas vamos ler novamente. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, que era o corpo lá no madeiro. Diz que não foi batizado nas águas, mas isto era preparação do Cordeiro. João Batista veio preparar o caminho do Cordeiro, do Senhor. O Cordeiro, na lei, quando ia para o sacrifício, macho, sem mancha, ele tinha que ser lavado até as entranhas. João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Foi quando nós lemos em João 1, 29, quando ele olhou no Jordão e disse, eis o Cordeiro de Deus. E João Batista veio lavá-lo até as entranhas. Numa sombra da lei iria se cumprir. Jesus disse, deixa que se cumpra por toda a justiça. A igreja atropela tudo isto sem o mínimo de conhecimento histórico, cultural. A igreja desconhece essas verdades aqui e ao invés de ensinar a igreja que eles já beberam de um só Espírito, a igreja taca óleo, taca suco, joga pão, faz um ritual, mas a igreja, o pão e o suco, primeiro que não existe na Bíblia. E o que os judeus praticavam
e que Jesus disse que dele era a última Páscoa, eram os elementos da Páscoa, que era uma ordenança colocada por Moisés e que os apóstolos seguiam porque eram judeus. Nesses elementos, na Pechá, havia o cordeiro, ervas amargas, o pão asmo, o suco da vide. Os pastores dão pão puma e suco e vinho, que se chamam de vinho, que na verdade isto nem vinho é. Então, nós não participamos de carne e sangue, nós não participamos de rituais, disse Paulo, pois um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Olha, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós, todos querem dizer quanto? Todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então, a igreja não tem nada a ver com o Cordeiro de Deus. O mercado gospel é que se utilizou para mexer com o emocional, com o psicológico das pessoas. Você sabe, o nome de Jesus de Nazaré mexe com o psicológico. Ô coitado, ô quão grande, ô filho de Maria. Ah, Senhor, tu és o Cordeiro de Deus, o noivo da igreja. Você sabe que a igreja romana, a igreja católica, com as suas filhas evangélicas, vive debaixo desse emocional, trabalham no psicológico. Mas a igreja de Cristo, do Cristo ressuscitado, daquele que nós bebemos do Espírito, daquele que é o Espírito, disse Paulo, o cabeça, da onde está a liberdade, de onde somos transformados de glória em glória, não tem nada a ver com a terminologia Cordeiro de Deus, que nós não estamos debaixo do sacrifício, nós não estamos esperando um cordeiro ser imolado, oferecer sacrifício para a minha vida para tirar o quê? Se quando nós nascemos, já nascemos debaixo da nova aliança, de fato, de verdade, somos considerados a igreja perfeita, sem rugas, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Quando eu digo a igreja perfeita, não é uma instituição com CNPJ, com seus estatutos, suas convenções e seus sacerdotes. Igreja perfeita que eu digo, sou eu e você, a igreja de Cristo constituída de vidas. No templo, eram as pedras naturais. Neste pacto são pedras que vivem. Naquela época, os sacerdotes eram os cabeças representantes. Neste pacto, Cristo é o cabeça da igreja e nós membros um dos outros. Então não existe animais para oferecer pecados e nem existe cordeiro para ser imolado para tirar o pecado da minha vida. Porque quando nós fomos constituídos igreja, o pecado banido, o templo desfeito, os sacerdotes destituídos e a graça estabelecida e nós reinando em vida e em perfeita vitória. Neste pacto não há cordeiro, não há advogado, não há juiz. Neste pacto existe o Deus bendito sobre todos e que nos dias de Paulo, de uma forma rudimentar, ele falou assim por meio das suas epístolas. Olha lá, evidentemente, disse Paulo a Timóteo, grande é o mistério da piedade. Leia, aquele que foi manifestado na carne. Ele foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Acabou a manifestação de Cordeiro. Agora é Deus bendito sobre todos. Veja que lindo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Ah, o que foi manifestado na carne, até a cruz, até o madeiro, era chamado por João Batista, por alguns dos seus discípulos, e até mesmo João escreve no Apocalipse, eis o Cordeiro de Deus, a noiva descendo para o Cordeiro ataviado, porque ele vivia esta terminologia como judeu. Mas Paulo diz exatamente aos gentios, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Ele foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios,
crido no mundo e recebido na glória. Ele completa em Hebreus capítulo 1, versículo de número 1, numa fala magnífica, num êxtase espiritual de Paulo, e Paulo diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, versículo de número 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Leia, ele que é o resplendor da glória e a expressão de um cordeiro. Não, meus irmãos, não diga mais que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele foi, não é mais. O Cordeiro não existe. Ele é a expressão exata de Deus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Ora, se ele ainda é o Cordeiro, o pecado ainda está lá, porque o Cordeiro era imolado a favor do pecado. Encaixou. Se ele ainda é o Cordeiro, então o sacrifício não foi feito e a purificação dos pecados também não. Ora, se ele é o Cordeiro e o pecado ainda precisa ser purificado, então é vã a nossa fé. E eu também estou aqui reunido como igreja com os senhores, testificando contra a Escritura, onde a Escritura afirma que ele ressuscitou, quando a igreja evangélica o chama de Cordeiro. Se ele é o Cordeiro, ele está esperando ser sacrificado. Como eu posso dizer que eu mantenho comunhão plena? Como eu posso dizer que eu estive com o Pai, ou que o Pai está em mim e eu nele, se eu nem entendo perfeitamente que a manifestação de Cordeiro se encerrou no madeiro? Paulo disse: ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Não é que ele assentou do lado direito, porque veja, o trono é espiritual, ele é espírito. Qual é o lado direito de um trono espiritual? Não é um trono de cadeira onde vai um empregado lavar. Não. Isto é um trono invisível, espiritual, nas alturas. Qual é o lado direito do espírito? Espírito tem lado direito, tem mão esquerda? Não tem. Então, esta palavra direita aqui do seu original é dextra, supremo lugar de autoridade. É lá que ele se assentou, depois de fazer a purificação de pecado, depois de se manifestar como Cordeiro, tirar a transgressão da primeira aliança, o sangue do Cordeiro derramado, trouxe os gentios que estavam longe da promessa, longe da aliança. Os gentios, junto com os judeus, formaram a igreja de Cristo e os gentios passaram a ser co-herdeiro de Cristo por meio do evangelho. Então, estes são entendimentos que não se aprende na escola bíblica dominical. Estes são entendimentos de sabedoria da graça de Deus que se não aprende na escola de teologia. Eu vejo os teólogos chamando ele de Cordeiro. Eu vejo os teólogos chamando Jesus de advogado. Olha, hoje ele é teu advogado. Ora, se ele é o meu advogado, eu estou em conflito. E para que serve um advogado? Você está bem aí com a sua família, com o seu trabalho. Você precisa contratar um advogado? Um advogado se contrata quando há o quê? Conflito. Jesus é meu advogado para quê? Eu estou em conflito com o Pai? Não, é porque ele é teu advogado hoje. Mas naquele dia ele vai vir juiz, como juiz. Ele vai vir juiz para quê? Eu estou em conflito? Eu roubei? Eu estou em pecado? Então, aonde entra aquela expressão de Paulo, de Romanos, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo? Ora, se não existe condenação, para que juiz sobre a minha vida? Então, isso são entendimentos. E eu quero terminar para que você depois deguste aí. Coloque isso lá no grupo da família. Eu amo o grupo da família. Olha lá.
Paulo disse em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16, o único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Este não é o Cordeiro de Deus. Este não é um bebê montado num presépio que no Natal a igreja idolatra com as suas cantatas de Natal. Este também não é um judeu ensanguentado. Este aqui não é um judeu aonde vira na lâmpada de Aladim um gênio para realizar os pedidos dos mais fervorosos oradores. Este é o cabeça da igreja. Este é o Rei dos Reis. É o Senhor absoluto. É Deus bendito sobre todos. É o único que possui imortalidade. É o único que habita a luz em luz inacessível, que homem jamais algum viu. Segura. E aí vem aquelas missionárias frenéticas, né? E diz assim: eu vi Jesus esta noite. Esta noite ele foi na beira da minha cama e falou comigo: serva minha serva, serva minha, amada minha, bendita minha, vem. Ouça, você que já disse isso, você estava precisando ir a um psiquiatra. Você estava ficando lelé da cuca. O Evangelho revelado diz que homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A este, não ao Cordeiro, que já foi imolado, a este, o cabeça da igreja, eu me uno junto com vocês e digo: a ele honra, glória, louvor, império, domínio e majestade. Os reinos do mundo vão sucumbir. Todos os poderosos que passaram por aqui morreram e ficaram lá na sua sepultura. Hitler, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, o imperador Nero, Vespasiano, Tito, o rei do pop, o rei do rock, e todos os reis sucumbiram. O único que venceu a morte, Deus mesmo, depois de fazer a purificação do pecado, assentou-se ao trono da sua majestade, e de eternidade a eternidade, só Ele é Ial, só Ele é o eterno, só Ele é criador, só Ele é bendito e é digno de receber honras, glórias, louvores, império, domínio e majestade, e se fazer conhecer de forma plena, para que possamos ter esta comunhão maravilhosa com o Criador. Meu nome, Geraldo Moraes, vou ficando por aqui. Amanhã, 5h20, terminando aqui, dormindo já com a marmita debaixo do braço, e amanhã, 5h20, estamos de volta. Assim é, estaremos de volta querendo o Pai. Melhor noite. Graça e paz. Beijo do GG.